Mais uma vez, amém. Imensamente feliz, saúdo a todos com a paz do Senhor. Peço quem trouxe a sua Bíblia, que abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Tá bom. Isaías capítulo 40. Isso, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Trouxe uma cola aqui sobre o outono, porque eu vi, não sei se foi o pastor que postou, mas alguma postagem alusiva ao outono, né? Algo contextualizado ao outono na sua rede social, outono, né? Nossa série de conferências sobre escola de teatro. Ah, tá. Aí tá alguma coisa ligada ao outono. Isso, vai ser todo outono aqui. Ah, tá. Mas eu fiquei com outono na cabeça. Então eu montei uma cola sobre o outono, aproveitando que é a estação que ora estamos passando por ela. E eu quero contextualizar algo sobre o outono com o capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Isaías 40, versículo 1, versículo 5, 6, 7 e o versículo 28 ao 31. Isaías 40. É sempre bom estar aqui cultuando. Eu sempre digo aqui, às vezes que eu tenho oportunidade de estar, que é sempre bom, na verdade, cultuar, não é? É sempre bom congregar, é sempre bom cultuar, é sempre bom reunir, é maravilhoso cultuar. Só que eu digo que cultuar, ao menos na minha concepção, se torna mais prazeroso quando a gente está num ambiente com pessoas que a gente tem proximidade, que a gente quer ver, quer estar presente, quer abraçar, quer apertar a mão. Então, para mim, cultuar se torna prazeroso, mais prazeroso. Então, estar aqui com pessoas que eu amo, que eu tenho respeito, e eu digo todas as vezes que esta igreja foi uma das igrejas e é uma das igrejas que mais já semearam na minha vida. Então, estar aqui cultuando, estar aqui com vocês, para mim, é sempre edificante. A data que eu estaria pregando era dia 18, né? Só que houve essa locomoção para este domingo. E eu sempre digo que eu trato Filadélfia como prioridade para mim. No entanto, que eu tinha uma agenda. Para dia 25, eu pedi o pastor para transferir para o último domingo do mês que vem, que seria numa igreja em Parada Angélica. E o pastor gentilmente aceitou. Então, essa ideia de gostar de estar aqui, de amar estar aqui, amar estar com vocês. Então, louvo a Deus pela oportunidade que me dá de cultuar com vocês. É um presente para mim, pois sempre saio edificado através de cada pessoa, de cada hino, de cada aperto de mão, de cada carinho, de cada palavra. Que Deus abençoe a todos muitíssimo e aos pastores que estão tocando o barco, tocando esta igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos pregar. Isaías 40, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 1 está escrito: consolai-vos, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 5: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Versículo 7: seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Versículo 28, que já é um texto muito afamado.
está escrito: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pois bem, outono, né? O significado da palavra outono vem do latim e que significa amadurecer, tempo de acaso e pôr do sol. Quais as características do outono? A mais comum, que é a primeira, a queda da folhagem. Nessa fase da vida, as árvores abrem mão das folhagens, pois elas consomem muita energia. E com a redução do tempo de luz, as árvores deixam de produzir clorofila, o que favorece a queda das folhagens a fim de economizar energia para se proteger. Então, para se proteger, as árvores abrem mão das folhagens. No entanto, que um certo pensador, em uma ocasião, fez uma frase dizendo: se um dia as lágrimas vierem a cair do seu rosto, não pense no porquê, pense nas folhas do outono. Elas não caem porque querem, e sim porque chegou a hora. Então, a primeira ideia da característica do outono é a queda das folhagens. Com este fim, para se proteger, elas abrem mão das folhas. A outra característica do outono é que os dias vão ficando gradativamente menores, ou seja, passa a amanhecer cada vez mais tarde e anoitecer cada vez mais cedo. A outra característica do outono é que nesta ideia de se proteger, abrindo mão das folhagens, a estratégia para evitar perda de líquido é para proteger as suas raízes, os seus caules e os seus troncos. Ou seja, é melhor perder as folhas do que perder a raiz. É melhor perder as folhas do que perder o tronco. É melhor perder a raiz do que perder os caules. Então, para não perder a raiz, o tronco e os caules, a árvore abre mão das folhagens. E um certo pensador também, entendendo esta ideia, disse: outono me faz lembrar as minhas raízes, porque eu perco as minhas folhagens, mas não perco a minha raiz. Eu abro mão das folhas, eu abro mão dos galhos, eu abro mão de tudo, mas não abro mão da minha raiz. Outra característica do outono é que no outono ocorre a queda gradual da temperatura, porque esta transição, saindo do verão e entrando no inverno. Então, por causa desta transição, inverno, verão, e que outono está no meio, há no outono esta transição, sai do calor e entra para o frio, sai do quente e entra para o gelado. E esta transição faz com que os ventos aumentem. É por isso que no outono, o outono é uma das estações mais delicadas. É uma das estações que mais se prolifera gripe, é uma das estações que mais se prolifera resfriado, é uma das estações que mais se prolifera as crises alérgicas, por causa dessa transição. Ora está muito quente, ora está frio, ora tem vento, sobre o frio, que faz com que esta estação seja uma estação para nós muito cautelosa. Então a gente entende esta ideia do outono
dentro desta perspectiva, das suas características. É a característica das folhagens caírem para preservar a raiz, para proteger o tronco, e a característica da transição, sai do quente e entra para o frio. E analisando esta ideia do outono como transição e incutindo para a realidade da nação de Judá, a gente percebe que a nação de Israel é uma nação que vive em constantes transições. Eles saem do Egito numa transição para o deserto, do deserto eles saem para uma transição para a terra prometida, e na terra prometida a gente vê frequentemente a nação, embora até certo ponto unida, e vivendo essa transição, sai do período teocrático, aonde juízes regiam, governados por Deus, para o período monárquico, aonde Saul, Davi e Salomão, com as 12 tribos unidas, estão regendo a nação de Israel. Sai do teocrático para a monarquia unida e continua a transição, sai da monarquia unida para o reino dividido, reino do norte e reino do sul, e a nação continua numa constante transição, porque alguns reis assumiam a condição de líder e regiam a nação de Judá. E assim sendo, os reis assumindo a égide ou a liderança, cada rei tem uma personalidade, cada rei tem um jeito, cada rei como líder tem uma mentalidade para tocar o povo, e consequente o povo está vivendo em constantes transições. Embora no reinado do norte todos os reis foram reis promíscuos, no reinado do sul, tendo estas transições, ora algum rei que assumia a condição de líder não agradava a Deus, e ora outro rei que assumia a condição de líder agradava aos olhos do Senhor. E nesse período de transição, a ideia de Deus sempre foi que o povo estivesse unido dentro da terra prometida. É já que nesse período de transição o reinado se dividiu, qual é a ideia de Deus? Suscitar profetas, com que priori? Trazer a unidade de volta, para as 12 tribos de Israel. No entanto, que tanto no reinado do norte, quanto no reinado do sul, diversos profetas foram levantados por Deus. E por que não falar a ocasião de Elias, levantado no reinado do norte como porta-voz? É quando Elias, ele chama a atenção no monte, que os profetas de Baal oravam, se cortavam, e o fogo, e nada acontecia. Então Elias traz a responsabilidade para si, e quando Elias traz a responsabilidade para si, o que Elias faz? Ele repara o altar do Senhor que estava em ruínas, e para reparar o altar que estava em ruínas, ele pega as 12 pedras e une as 12 pedras novamente. Aqui é uma mensagem simbólica e muito relevante, mostrando que a priori de Deus era unir as 12 tribos, trazer de volta a unidade, já que, embora Deus suscitando profetas nesse período de transição para trazer o povo de volta, e o povo não dava atenção, tanto no reinado do norte quanto no reinado do sul. Qual é a ideia? A ideia de Deus era preparar uma ocasião, preparar um outono de Deus, para que fim? Para que as folhagens pudessem cair, mas com a queda das folhagens, Deus ainda iria preservar as suas raízes. E qual seria este outono de Deus? Seria o cativeiro. Então Deus suscita os profetas advertindo: se a unidade não voltasse, se a santidade não voltasse, se Deus não voltasse a ser prioridade do povo, o cativeiro viria. E por que o cativeiro viria? O cativeiro viria porque Deus usa Moisés no deserto para falar que se o povo, ao ouvir, decidisse não obedecer,
Em algum ponto, uma nação levaria cativa a nação que foi chamada para ser livre e para reinar na terra de Canaã. Então, já que o povo não está obedecendo a Deus, embora lhe ouvindo, Deus prepara o cativeiro babilônico. E o que foi o cativeiro babilônico? O cativeiro babilônico foi um momento trágico para o povo de Judá, pois em 3 incursões, Nabucodonosor sitia Jerusalém e leva os judeus exilados para a Babilônia, até que na última releva, ele destrói o templo, destrói as muralhas e uma grande parte da cidade de Jerusalém. Então agora, os judeus que tinham uma rotina, ou que deveriam ter a rotina diária de frequentar o templo para adorar, não só não estavam mais frequentando o templo, pois este foi destruído, como também agora estavam cativos na Babilônia. Eu sempre digo que estar na Babilônia não é estar vivendo um momento fácil, um momento de boa, pacato, tranquilo. Eu sempre afirmo que estar na Babilônia é estar enfrentando uma fase muito indelicada da vida. Embora, primeiro, porque você está longe do seu habitat normal. Segundo, porque tu está distante do lugar que você estava acostumado a adorar. O salmista, no Salmo 37, ele canta um hino dizendo que junto aos rios da Babilônia sentávamos e chorávamos lembrando de Sião, e no salgueiro que há no meio dela pendurávamos as nossas harpas. E quando alguém nos pedia para cantar o hino, eles diziam: como cantaremos ao Senhor em terra estrangeira? Ou seja, está vivendo o cativeiro babilônico, está enfrentando uma fase da vida tão desanimadora, a ponto de quem tem talento para tocar a harpa está pendurando a harpa, a ponto de quem tem talento para exercer um ofício, para exercer um ministério, por causa da ocasião, da fase, da circunstância, está tão desanimado que não tem força para cantar, que não tem força para tocar, que não tem forças para pregar, que não tem forças para exercer o ministério. Então eu afirmo que por isto está vivendo um momento dentro de um cativeiro existencial, está enfrentando uma fase de guerra na vida, está enfrentando um momento de adversidade na vida. O salmista, no Salmo 126, ele canta um hino que retrata também algo alusivo ao cativeiro, quando o salmista disse: quando o Senhor nos trouxe, nos tirou do cativeiro, estávamos como quem sonha, e diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, e eles com um sorriso no rosto diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então pense, dentro da ideia deste salmo, ele deixa claro que ele estava fazendo parte do grupo daqueles que sonhavam, porque dentro do cativeiro se difundiu 2 grupos pelo visto: o grupo daqueles que sonhavam, como o salmista, e o grupo daqueles que não sonhavam. O grupo daqueles que não sonhavam por quê? Ou porque pararam de sonhar? Porque foram enganados, provavelmente, pela profecia de Ananias, que dizia: o cativeiro vai durar 2 anos. Jeremias está pregando, vai durar 70. Ananias está falando, vai durar 2 anos. Aí algumas pessoas se apegaram à profecia de Ananias, e quando o tempo de 2 anos bateu e que não se cumpriam, ficaram desiludidos com profecia e então pararam de sonhar. Então está vivendo um cativeiro existencial, está enfrentando uma fase que tudo corrobora, ou que situações melhor corroboram, para você parar de sonhar, parar de acreditar, ficar desanimada. Heródoto disse que quando entrou na Babilônia, ele ficou impressionado com toda a sua beleza. E além de ficar impressionado com toda a sua beleza, Heródoto se impressionou porque todas as ruas da Babilônia tinham nome de deuses pagãos, tinham templos pagãos e também capelas. Então pense, para um judeu estar na Babilônia, como era trágico, como era difícil, acostumado
está na rua com Jeremias pregando, acostumado a estarem na rua com a profetisa Hulda pregando, acostumado a estarem na rua ou no templo, provavelmente com Abacuque pregando. Agora eles estão vivendo uma nova rotina, um povo com a praxe de adoração totalmente oposta à dele. Então afirmo que está na Babilônia, está enfrentando um momento trágico. Só que antes dos judeus atravessarem por esse período trágico dentro da Babilônia, Deus suscita aproximadamente 150 anos antes do cativeiro vir. Deus levanta o profeta Jeremias, a saber, Jeremias, contemporâneo de Miqueias, é também contemporâneo do profeta Oséias. Embora Oséias tenha tido uma relevância do reinado do norte, embora o profeta Miqueias tenha tido mais relevância nas zonas rurais, em Morosete, Gate, ainda assim Isaías, ele tem no seu ministério uma relevância na capital, a saber, Jerusalém. E quem era Isaías? Isaías era filho de Amós, provavelmente tinha um grau de parentesco com Uzias, provavelmente ele tinha um grau de parentesco com Uzias, provavelmente deva ter sido primo de Uzias. Ora, Isaías exerce o ministério profético em quatro lideranças: quando Uzias reinava, quando Jotão reinava, quando Acaz reinava e quando Ezequias reinava. Ele foi e é conceituado o profeta que mais profetiza sobre a primeira vinda de Cristo. Ora, quantos aqui não estão a par da sua profecia quando disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele colocará o nome de Emanuel? Quantos aqui não estão a par da sua profecia quando disse: ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, também carregou sobre si, reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, foi transpassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ora, embora tenha sido o profeta que mais profetizou sobre esta primeira vinda, sobre o ministério de Cristo e a sua influência na terra, o seu livro é visto como uma mini Bíblia, pelo fato de terem 66 capítulos. Há dentro do livro de Isaías uma subdivisão, uma divisão como a Bíblia, porque da mesma forma que a Bíblia tem 66 livros e tem as suas divisões, Antigo e Novo Testamento. E no Antigo Testamento 39, Novo Testamento 27, há também dentro de Isaías esta subdivisão, a subdivisão que dá-se a entender períodos, do capítulo 1 ao capítulo 39, é um período que ele anuncia a ruína, ele anuncia a queda, ele traz à tona o Deus que é um Deus de justiça, zeloso pelo cumprimento da sua palavra, e que se a nação de Israel não se consertasse, o povo viria e levaria a nação de Judá cativa para a terra estrangeira, a saber, Isaías. Então, do capítulo 1 ao capítulo 39, embora tenham algumas mensagens alusivas ao ministério de Cristo, como foi, eu disse, capítulo 7, versículo 14, capítulo 11, versículo 1, e alguns outros versículos e capítulos que contextualizam uma mensagem futurística da época de Isaías quanto à vinda de Cristo à terra. Ora, ainda assim, no campo literal, eram mensagens de juízo para que o povo pudesse se consertar e se aprumar. Só que do capítulo 40 ao capítulo de número 66, agora o profeta Isaías está dando uma mensagem para o povo
até alguns certos capítulos, que estariam atravessando pelo cativeiro, e dentro do cativeiro Deus iria proporcionar algumas coisas. É também assim, como na primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 39, que embora seja no campo literal para a nação de Judá, mas também prefigura coisas proféticas para a vinda de Cristo, eu também entendo que embora nesta segunda sessão, do capítulo 40 ao capítulo de número 66, do capítulo 39, melhor, ao capítulo 40 ao capítulo 66, embora tenha também coisas proféticas quanto à vinda de Cristo, como o capítulo 53, que é um dos mais famosos, como o capítulo 60, que também é um dos mais famosos, ainda assim traz à tona o contexto literal, de forma profética e direta, para a nação de Judá. É a saber, o capítulo de número 40, é um capítulo que deveria ser usado pelo povo quando estivessem atravessando pelo cativeiro babilônico, e quando eles estivessem atravessando por esse período de choro, atravessando por este período de harpa pendurada, atravessando por este período de desânimo, de se assentar, de prostrar, de viver uma crise literal e também existencial. Aí o povo deveria se apegar ao capítulo 40 dentro da Babilônia, e se apegando ao capítulo 40, eles iriam de início se atentar ao versículo de número 1, quando no versículo 1 profeta, profetizando, diz: consolai o meu povo, assim diz o vosso Deus. Então aqui, entendam, é uma mensagem de consolo para um povo que estaria passando por um momento difícil, que estaria passando por um momento de adversidade. É uma palavra de consolo, e dentro desta palavra de consolo, percebam a clareza do versículo de número 5, quando o versículo diz: e a glória do Senhor se manifestará. Eu repito, é uma palavra de consolo, e Deus está trazendo a atenção do povo, falando: quando o cativeiro vier, o cativeiro não só será sinônimo de harpa pendurada, o cativeiro não só será sinônimo de desânimo, de tristeza, de pessoas abandonando o ministério, de pessoas desistindo de tudo. Lá no cativeiro, a glória do Senhor também vai se manifestar. A glória do Senhor vai se manifestar onde? Dentro do cativeiro. A glória do Senhor vai se manifestar onde? No ambiente em que muitos estão desanimados pendurando a harpa. A glória do Senhor vai se manifestar onde? No ambiente em que pessoas que eram para tocar já não estavam mais tocando. No ambiente em que pessoas que eram para cantar, mas não estavam mais cantando. E Deus está falando: a minha glória vai se manifestar dentro do cativeiro. E eu creio neste consolo de Deus para nós. Este tempo não será somente sinônimo de Covid. Este tempo não será somente sinônimo de morte, não será somente sinônimo de desemprego, de empresas falindo, de empresas se acabando. Eu creio piamente que este tempo de guerra que o Brasil está enfrentando também será sinônimo da manifestação da glória do Senhor. Eu creio que Deus há de manifestar sua glória neste ambiente aqui, em que de repente muitos
estão desanimados porque ficaram desempregados. Muitos estão desanimados porque não está tendo a lucratividade que tinha. Muitos estão desanimados porque de repente alguém morreu por Covid ou por outra doença. E Deus está falando: olha, este ano ou este tempo na tua vida não será só sinônimo desta guerra existencial que você viveu. No meio deste cativeiro, a minha glória vai se manifestar. No meio de tantas mortes, a minha glória vai se manifestar. No meio de tantas perdas, a minha glória vai se manifestar. Quem entende que a glória do Senhor está se manifestando em nós nesta noite, a glória de Deus está se manifestando. Perceba o tempo da profecia de Isaías, é um tempo futuro. Ele está falando: a glória do Senhor vai se manifestar. Esse tempo futuro aqui, primeiro aponta para o campo literal. Os judeus dentro da Babilônia, e dentro da Babilônia está como Ezequiel. Ele está cativo? Está reunido com judeus com a harpa pendurada? Está, mas ainda assim ele está contando um testemunho. E aconteceu no 30º ano, 4º mês, 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebrar, os céus se abriram, eu tive visor de Deus. Até que no último versículo ele diz: eu vi a glória do Senhor. No capítulo 3 ele volta a afirmar: eu vi a glória do Senhor, como eu vi há um tempo atrás junto ao rio Quebrar. Só que no capítulo 1 ele vê a glória junto ao rio Quebrar. No capítulo 3 ele vê a glória do Senhor dentro do vale. Ele está contando: eu estou no vale, eu estou na Babilônia, mas eu estou vendo a glória do Senhor. Em Deus eu libero essa palavra para a tua vida. Você vai contar um testemunho dizendo: a glória do Senhor se manifestou na minha casa, a glória do Senhor se manifestou na minha saúde, a glória do Senhor se manifestou na minha família, a glória do Senhor se manifestou no meu lar. As folhagens até caíram, mas para preservar as raízes, Deus está manifestando a glória dele. A árvore chamada Judá, a árvore chamada igreja, a árvore chamada Batista, Filadélfia e Bom Pastor, a árvore chamada a tua casa, pode ter perdido algumas folhagens por causa do cativeiro existencial, das guerras existenciais, mas Deus está falando: só foram folhagens que partiram, só foram folhagens que se foram. A árvore ficou até sem beleza, mas continuou com água no caule, continuou com água nas raízes, o tronco continuou firmado. Aí Deus está falando: a minha glória vai se manifestar, está se manifestando dentro deste cativeiro existencial, porque a tua casa não vai cair, a tua igreja não vai cair, o teu ministério, a tua chamada, a tua família não vai cair. Perdeu um brilho, mas é só por um momento. Perdeu a beleza, mas é só por um momento. Já já tudo volta outra vez. A glória do Senhor vai se manifestar. O primeiro tempo é o literal, o segundo tempo é o profético. É uma mensagem sobre a vinda de Cristo, mostrando que Cristo viria, e nele a glória do Senhor iria se manifestar. Terceiro, este tempo que nós estamos vivendo, Deus está falando: eu vou marcar a sua vida com a minha glória, eu vou marcar a tua
casa com a minha glória. Da mesma forma que Ezequiel contou o testemunho dentro da Babilônia, Daniel também contou. Da mesma forma que Daniel contou, Cedraque, Mesaque e Abednego também contaram, porque esta é a ideia. Cativeiro não é só sinônimo de fornalha, cativeiro não é só sinônimo de cova, cativeiro não é só sinônimo de ameaça, cativeiro não é só sinônimo de harpa pendurada, cativeiro também é palco, é terra, é sinônimo da manifestação da glória de Deus. Você pode sair daqui ou falando eu estou no cativeiro e tocar a harpa pendurada, você pode sair daqui falando eu estou desanimado e não canta mais, mas você pode também falar eu estou até no cativeiro, mas depois deste culto eu não fico mais com a harpa pendurada, depois deste culto eu não fico mais desanimada sem querer cantar, estou no cativeiro, mas eu prefiro viver a manifestação da glória, a manifestação do poder de Deus. Quantos entendem que a glória de Deus está arriada neste ambiente espiritual? A glória de Deus está arriada aqui. A nuvem da glória de Deus está arriada aqui. Já que a nuvem de Deus desceu nesse ambiente espiritual, pegue a tua harpa do salgueiro e toca. Já que a nuvem da glória de Deus arriou neste ambiente espiritual, pega o talento de volta e exerça. Já que a nuvem da glória arriou neste ambiente espiritual, fala para Deus, Deus, tem até Covid, ainda tem pandemia, ainda não tem vacina, mas eu vou priorizar a sua glória. Eu não vou deixar o cativeiro me esfriar, eu não vou deixar a pandemia me desanimar, eu vou viver debaixo da glória de Deus. Repito, há uma nuvem de glória arriada neste ambiente espiritual. Deus não vai te tomar pela força, Deus não vai te obrigar a viver, mergulhar, entrar, ser cheio desta glória. É opcional. A glória de Deus está arriada neste templo, nesta igreja, neste ambiente, mas Deus é educado. Se você quiser ser cheio, aí é contigo. É por isso que Paulo aos Efésios disse: se não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos no grego é deixa-se ser cheio do Espírito Santo. É você como vaso falando, eu tiro a tampa, mas Espírito me enche. Nesta noite, tira a tampa do medo do Covid, tira o medo, tira a tampa do medo da pandemia, tira a tampa do medo do caroço, do mioma, da enfermidade, do desemprego, e fala para o Espírito: com tudo isso eu prefiro ser cheio da tua glória. Manifesta na minha vida a sua glória. Irmão, olha o consolo de Deus para o povo. Deus está falando: este é o consolo que eu dou para o meu povo. No cativeiro eu vou manifestar a minha glória, eu vou manifestar a minha glória, eu vou manifestar a minha glória. Enquanto o cativeiro durar, eu vou manifestar a minha glória. Enquanto a pandemia durar, eu vou manifestar a minha glória. Enquanto essa crise durar, a glória de Deus não ficou guardada numa caixinha de sapato, esperando a pandemia passar para depois voltar. A glória de Deus continua liberada para a igreja Filadélfia em Bom Pastor. Receba a glória de Deus aí. Seja cheio, cheia da glória de Deus aí. Esse
essa é a palavra de consolo. Tem Covid, mas tem a glória de Deus. Tem pandemia, mas tem a glória de Deus. Tem crises, mas tem a glória de Deus. A glória de Deus não ficou travada num canto. A glória de Deus continua aqui. Ela está arriada aqui. Tem glória de Deus aqui, tem. Glória de Deus está arriada aqui. A glória de Deus está arriada aqui. Urimicandarai, Jeová, Camaraia. Oh, a glória de Deus está arriada aqui. A glória de Deus está arriada, manifestada neste ambiente. Se Israel, se Judá deu mole e Ezequiel em visões viu a glória saindo de Jerusalém, primeiro lugar santo dos santos para o lugar santo, do lugar santo para o átrio, porta, cidade, porta da cidade, até sair de Jerusalém. Agora o profeta está falando a glória, até saiu de Jerusalém, mas ela está manifesta aqui, ela está atuante aqui, ela está trabalhando aqui, porque é Deus quebrando um paradigma que o judeu pensava. O judeu pensava que a glória de Deus só se manifestava em Jerusalém por causa do templo. É por isso que quando Ezequiel tem aquela visão, que ele vê os querubins, que ele vê o trono móvel ali junto com a glória que ele ora via, é Deus quebrando um paradigma para a nação de Judá, que cria que Deus só se manifestava em Jerusalém, só atuava em Jerusalém, só curava, só levantava, só usava em Jerusalém. Quando Deus fala a glória vai se manifestar lá. Esse é o consolo que eu dou, e que Ezequiel vê esta glória em visões. Deus está quebrando um paradigma e está falando: eu não me limito a manifestar minha glória só em Jerusalém, eu manifesto a minha glória aonde tem alguém com um coração voltado para buscar minha face, voltado para buscar minha presença. A glória de Deus se manifesta em Jerusalém, mas a glória de Deus também se manifesta em Belfor Roxo. A glória de Deus se manifesta em Belfor Roxo, mas a glória de Deus também se manifesta no Complexo do Alemão. Deus não está limitado a um lugar, Deus não está limitado a um espaço, Deus não está limitado a um território. Aonde houver alguém que quer ser cheio da glória, ali é o lugar, a terra propícia para Deus manifestar a sua glória. Se o seu coração nesta noite está falando para Deus: Deus eu quero, eu estou fria, essa pandemia me esfriou espiritualmente, eu fiquei um tempo sem ir para a igreja, eu estou meio desorientado ainda, até vim aqui hoje, mas às vezes vem o que meio no empurrão. Aí Deus está me usando para falar: teu coração quer a minha glória? Teu coração quer ser cheio da minha glória? Então esse é o lugar propício para você ser cheio. Essa é a terra fértil propícia para Deus manifestar a glória dele na tua vida. A glória dele vai se manifestar aqui, vai se manifestar na tua casa. A glória dele vai se manifestar aqui, vai se manifestar no meio da tua família. Esta é a palavra de consolo. A tua casa não será referência de cachaceiro, a tua casa não será referência de cheirador de cocaína, de macumbeiro. Não, a tua casa será referência da glória de Deus, porque a glória de Deus vai dominar, vai entrar, vai encher a tua casa. Só quem crê e quer, além de ser cheio, leva esta glória para a tua casa, para a tua vizinhança. Abra a tua boca e, se você quiser, celebre a Deus com uma palavra de adoração. E porque a glória do Senhor vai se manifestar. Veja os versículos que ora lemos. 7, seca-se a erva
caem as flores, ou seja, interpretando para a gente aqui um outono, secou a erva, caiu as flores, é uma interpretação, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, aí o texto diz, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste, ela permanece, permanece eternamente. Ou seja, sabe por que no meio desta situação a glória do Senhor vai se manifestar? Porque é Deus que está liberando essa palavra para a tua casa. É Deus que está liberando essa palavra para a tua vida. É Deus que está liberando esta palavra para o teu lar. Oh, é por causa da palavra de Deus. Não é por causa do Bruno, não é por causa do pastor Carlos Henrique, é por causa da palavra de Deus. Você vai viver experiências com Deus extraordinárias dentro deste cativeiro por causa da palavra de Deus. Levante a mão e eu libero essa palavra para a tua vida, para a tua casa. Tem muita palavra liberada para a tua casa, para a tua família, para você e a sua casa se perder ou ficar desanimada por causa de um momento existencial. A palavra liberada para a tua casa não é de desânimo. A palavra liberada para a tua casa não é de fracasso. A palavra liberada para a tua família, para os teus negócios, não é de ruína. A palavra liberada é: a minha glória vai se manifestar. Repito, a minha glória, diz o Senhor, vai se manifestar. Quando você vê o seu filho se convertendo, é a glória do Senhor se manifestando. Quando você vê seu casamento sendo restaurado, é a glória do Senhor se manifestando. Quando você vê os negócios voltando a fluir, é a glória do Senhor se manifestando. Quando você vê o mioma sendo cuspido fora do teu corpo, é a glória do Senhor se manifestando. Quando você vê os cistos desaparecerem, a esterilidade sendo quebrada, é a glória do Senhor se manifestando. A glória do Senhor vai se manifestar. Por que a glória do Senhor vai se manifestar? Porque foi Ele quem disse. Foi Ele quem liberou a palavra. É Ele quem está liberando a palavra. Aí o profeta fala assim: ó, quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem foi o conselheiro que lhe ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos que nada, é como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou a que lhe compararei? O artífice que grava a imagem, e o ourives que cobre de ouro, e cadeias de prata fundidas por ela? O empobrecido que não pode
pode oferecer tanto. Escolhe madeira que não lhe corrompe. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não pode se mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis o que desde o princípio se vos notificou. Isso mesmo. Ou não atentais para os fundamentos da terra. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. O que faz voltar ao nado os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. E não se plantam, nem semeiam, nem se arriga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam, e o tufão como pagana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem todas chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e também não se fadiga. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ou seja, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Aí, para uma mensagem de consolo para o povo, versículo 29, ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Deus está falando assim para o povo, é porque essa é a verdade para a gente. Existe um momento na nossa vida que tu está cansado, de repente tu perdeu o teu vigor, e Deus está falando para você aqui hoje: dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Versículo 31, e eu concluo: mas os que esperam no Senhor, eu repito, mas os que esperam no Senhor, dentro do cativeiro, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Em Deus eu libero essa palavra para a tua vida. Deus está renovando as tuas forças. Repito, para você levar esta palavra: Deus está renovando as tuas forças nesta noite. Deus está renovando as tuas forças. Deus está renovando as tuas forças. Deus está renovando as tuas forças. Bruno, entrei aqui desanimado. Deus está renovando as tuas forças. Bruno, eu entrei aqui fadigado. Deus está renovando as suas forças. Bruno, já faz um tempão que eu estou fraquinho, já não quero mais obrar porque eu sou obreiro, já se depender de mim não fico mais na portaria, se depender de mim já não sirvo mais ceia. Eu estou espiritualmente enfraquecido. Nesta noite Deus está falando: eu estou renovando as suas forças.
forças. Deus está te renovando. Deus está te renovando. Deus está te renovando. Tu não vai entregar carteirinha porque Deus está te renovando. Tu não vai abandonar a tua chamada porque Deus está renovando as tuas forças agora. Seja renovado pelo Espírito de Deus agora. Seja renovado agora. Deus está renovando as nossas forças. Eu vou contar de 1 até 3. A gente vai gritar: Deus está renovando as minhas forças. O monte não se locomove pelo que a gente pensa, mas pelo aquilo que a gente fala. Então, se de repente tu entrou aqui para baixo, tu já está afirmando que neste culto, em que a glória de Deus está manifesta aqui, o eterno, por ter uma palavra liberada para a tua vida, está renovando as tuas forças. Eu vou contar de 1 até 3, tu vai gritar: Deus está renovando as minhas forças. 1, 2, 3. Seja a boca de Deus para alguém próximo a você. Fala isso: Deus está renovando as tuas forças. 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 Deus viu quando a harpa estava pendurada e por isso Ele está renovando as tuas forças. Deus viu quando estava querendo parar de cantar. Deus está renovando as tuas forças. Deus está renovando as tuas forças. Você vai continuar trabalhando com criança, continuar trabalhando com jovem, continuar trabalhando com as mulheres, porque Deus está renovando as tuas forças. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Agora, Deus vai renovar as tuas forças em quais níveis? Em quais níveis? Primeiro, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Primeiro nível, subirão com asas como águias. Diga: Deus está colocando no mundo espiritual um par de asas nos meus ombros. Diga: eu não vou me arrastar mais. Diga: eu vou voar. Oh, quem recebe essa palavra? Primeiro nível, Deus está falando: vou colocar um par de asas e vocês vão voar. Segundo nível, vocês vão correr, e com detalhe, não vão se cansar. Olha a liberação profética para nós: correrão e não se cansarão. Repito, liberando essa palavra para a tua vida: correrão, ou seja, é uma alta velocidade. Repito, correrão é uma alta velocidade. É uma alta velocidade, vocês vão correr. Essa alta velocidade, Deus vai estar renovando as tuas forças para um alto nível de produção. Porque, irmãos, eu sei, a gente às vezes trabalha, corre, rala, e existem situações que tu pode fazer devagar, mas existem situações que tu tem que fazer correndo, que tu tem que fazer depressa. Por quê? Porque a produção está alta, tem muita coisa para fazer, irmão, tem muita gente morrendo para a gente ficar acomodado. Por isso que Deus está falando: eu vou te renovar e eu quero te ver correndo. Ou seja, eu quero te ver envolvido, atrelado, contextualizado, alinhado a esta alta produção. Repito, eu quero ver você ativo, numa alta velocidade, numa alta dinâmica, porque há um tempo de uma alta produção chegando para o Ministério Filadélfia em Bom Pastor. Quem crê, diga glória a Deus. Você vai correr, você vai produzir muito, só que dessa vez você não vai se cansar. É uma palavra de consolo, lembrando o primeiro versículo: consolai o meu povo. É uma palavra de consolo. E esta é a palavra de consolo para a tua vida. Você vai correr, você vai produzir numa alta velocidade, você não vai se cansar. Quem recebe, diga glória a Deus. Primeiro, eu recebo asas e voo. Segundo, eu estou tão renovado que eu corro e não me canso. Correrão e não se cansarão. Aí ele conclui dizendo: caminharão e não se fadigarão. Ou seja, seja voando, seja correndo,
ou seja, andando, você não vai parar. Quem entendeu a palavra? Libera essa palavra para alguém, diga: seja voando, seja correndo, seja caminhando. Diga: você não vai parar. Diga: Deus está renovando as tuas forças. Quem recebeu essa palavra, levanta a mão. Eu libero um grito de glória. Bruno, eu entrei aqui, vou ser sincero para tu. Vai, fala. Eu entrei aqui tão desanimada que eu entrei me arrastando. Eu entrei me arrastando. Mó tempão que eu não vinha para a igreja. Eu vim na bronca, mas eu vim. Mas eu quero sair daqui hoje, Bruno, voando, correndo ou andando, mas prosseguindo. Aonde está a primeira pessoa que hoje quer voltar a voar, quer voltar a correr, quer voltar a caminhar? Você que quer ter as suas forças renovadas, algum cativeiro, alguma crise, alguma guerra paralisou a tua vida, paralisou a tua chamada, paralisou o teu ânimo. Só que através desta palavra de consolo, você quer sair daqui hoje renovada, renovando a tua aliança com Deus, renovando a tua aliança com Cristo. Aonde está a primeira pessoa? Saia do teu lugar e venha caminhando aqui para frente. Aonde está a primeira pessoa que quer voltar a caminhar hoje, quer voltar a correr, quer voltar a voar? Saia do teu lugar e venha. Bruno, cativeiro existencial foram as crises que eu vivi, que me desanimaram, mas hoje eu quero renovar minha aliança. Hoje eu quero essa renovação espiritual. Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Deus não virou as costas para você neste cativeiro que você está enfrentando, nesta crise, nesta guerra que você passou a viver estes últimos dias, ou meses, ou anos da tua vida. Deus continua com a palavra dele liberada para a tua vida e está falando: eu quero te renovar. Saia do seu lugar e caminhe aqui à frente. Aonde está a primeira pessoa, saia do seu lugar e venha. E venha. Aonde está a primeira pessoa, saia do seu lugar e venha. A palavra que Deus liberou para a tua casa permanece de pé. A palavra que Deus liberou para a tua vida permanece de pé. Aonde está a primeira pessoa que quer começar hoje a caminhar novamente, saia do seu lugar e venha. Aonde está a primeira pessoa? E eu entrego o microfone a quem de direito. Antes de entregar, só um lembrete. Essa crise que tu está vivendo, esse vale, esse cativeiro existencial que tu está vivendo, não vai ser só sinônimo de harpa pendurada, de desânimo e tristeza. Não te esqueças, Deus vai marcar a tua vida, não só hoje, mas por esses dias, com a sua glória. E você ainda vai correr muito, vai andar muito, vai voar muito, vai pregar muito, vai cultuar muito aqui. Você não vai parar. Nabucodonosor não vai te parar. Neligracé não vai te parar. Evil-Merodach não vai te parar. Belsazar não vai te parar. Dário não vai te parar. Covid não vai te parar. Nada vai parar o crescimento da Filadélfia em Bom Pastor, porque a glória do Senhor está neste ambiente. Quantos receberam essa palavra? Eu vou contar de 1 até 3 e você vai gritar: glória do Senhor está aqui. 1, 2, 3. A glória do Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Fica aqui do meu lado, pai. Você vai receber beleza. O
Os maiores homens da Bíblia passaram pelo outono. Perderam as suas folhas, mas preservaram as suas raízes. Lá em Gênesis capítulo 15, Abraão está passando pelo outono. Porque Deus falou com ele, não aconteceu o que Deus havia falado. Ele começou a profetizar contra aquilo que Deus havia falado. Ele está dizendo: o Senhor falou que ia me dar um herdeiro, mas eu não tenho filho, e Eliezer é o mordomo na minha casa. Quando você estava pregando ali, Deus estava falando comigo: antes de perder, eu chamo. Então você é um profeta que veio aqui hoje, porque tem gente que está vivendo essa situação que você está falando. E aí você é o profeta que está dizendo: no outono você não vai morrer, Deus vai te restaurar através da glória dele. Aleluia. Profeta. Porque o pastor conhece a... Você é o profeta que está pregando sem conhecer. Eu sou o profeta que estou aqui e que conheço todo mundo. Só que você prega, a pessoa fica como? Permanece no lugar. Eu queria que toda a igreja se levantasse. Eu não queria chamar você pelo nome. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para nós orarmos. Porque Abraão passou por crise, Davi passou por crise, Elias estava na crise. Por que a gente não pode passar por crise? Então o Senhor veio através do Bruno nessa noite dizer assim: essa crise não vai te matar, esse outono não vai te matar, essa Babilônia não vai te matar, a tua harpa não vai permanecer pendurada, porque antes de te perder, eu me revelo na tua vida. Cadê você? Pode vir, irmão. Pode vir. E eu vou descer com o Bruno para a gente orar por você embaixo. Com óleo. Vem aqui que eu quero orar por você. Não abandone o barco. Pastor, eu tô fraco, pastor. Eu tô abalado, eu tô triste. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Vem, porque a glória do Senhor vai se revelar na Babilônia. Vai restaurar. Ela não se revela apenas em Jerusalém, não. Ora por eles aqui. Oh, aleluia. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Aleluia. Vem receber renovo. Você não vai parar. Vem receber renovo. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar.
Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Nação de Judá estava lá na Babilônia, e o salmista retrata no Salmo 137, ele diz assim: nós estávamos junto aos rios de Babilônia, e as nossas harpas estavam penduradas. A harpa pendurada fala de alguém que já adorou e não adora mais, que já pregou e não prega mais, que já fez a obra e não faz mais a obra, que já esteve no altar, não está mais no